O Centro Apologético Cristão de Pesquisa abandona a ortodoxia protestante. Já há um tempo, nós temos aqui avisado as pessoas da forma doentia e da sede insaciável do apologista João Flávio Martinez em atacar uma ala do protestantismo histórico, legítimo, reformado. E a coisa só vai de mal a pior, né? Ele já disse que prega em igreja neopentecostal, mas não prega em igrejas calvinistas. Ele já disse que, se preciso for, ele abandona todo o trabalho em volta das seitas para ir para cima dos reformados, né? E ele tem, de forma consistente, já há alguns anos, atacado a fé reformada com alguns adjetivos. Lá atrás ele começou usando muito o fatalismo, depois ele usou o estoicismo. Com o tempo ele passou a usar também a expressão que o seu amigo, irmão de fé, Nathan Rufino, seguidor de Kenneth Hagin, né, da unção do riso, começou então a bater na tecla que era maniqueísmo e posteriormente gnosticismo. E agora o que João Flávio Martinez faz também, assim como já fez Nathan Rufino, é abandonar a ortodoxia protestante no que diz respeito à doutrina da depravação total. A doutrina da depravação total, ela era compartilhada, aliás, ela é compartilhada por luteranos, por arminianos clássicos, né? Os protestantes, né, reformados, passaram a entender de forma mais clara e profunda que a depravação total não era apenas um desvio, né, mas era muito mais profundo. Então, achou-se por bem até a expressão depravação total é a melhor explicação da queda do homem, e vemos isso em toda a Escritura, tanto na prática, naqueles que servem a Deus, continuam em seus pecados, e também aquilo que a Bíblia revela na doutrina do pecado, especialmente ali em Romanos capítulo 3. Então, já há tempo que nós temos avisados, né? Eu lembro de um irmão que tem um canal no YouTube que ele comentou o seguinte: em breve o João Flávio Martinez também vai começar a se voltar contra o arminianismo. Era essa a nossa previsão, era essa a nossa leitura, né? Pois era óbvio a maneira com que ele está caminhando, e eu acredito que outros passos ainda podem ser dados, né? O teísmo aberto, por exemplo, como aconteceu com tantos outros arminianos que, não conformados com alguma postura que deixava um pouco em dúvida algumas de suas proposições, eles continuaram avançando e passaram aí a negar até outras coisas, né? Como sendo um teísmo aberto, né? Um deísmo na realidade. Então eu vou mostrar aqui, não dá para eu mostrar toda a parte que o João Flávio Martinez, aqui nesse vídeo, o significado do factis arminiano, mas se você olhar o vídeo, desde o tempo ali 3 minutos até 9 minutos, você terá uma abordagem sobre a depravação total. É curioso que aqui ele fala dos pontos do arminianismo, mas é sempre atacando o calvinismo, né? Então eu vou colocar aqui só um pedaço para você ter ideia do que ele vai elaborar aqui. A mesma visão de Nathan Rufino, né? Com essa insistência, assim como fazem as seitas, né? Testemunho de Jeová sempre acusando a crença do inferno, a crença da trindade, da imortalidade da alma, como vindo do paganismo, de influências pagãs, enfim.
Os adventistas também fazem o mesmo, os críticos do cristianismo fazem o mesmo. Até há os que dizem que o apóstolo Paulo foi influenciado pelo estoicismo, enfim. Eles partem daquela premissa que se há semelhança, a fonte é a mesma, né? Então eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar algo no livro do pastor Jamierson Oliveira, no livro Arminianismo Puro e Simples. Então, escute aí. Isso aqui é o F do Facts, significa a crença de que a graça de Deus liberta a vontade humana, permitindo que as pessoas escolham responder à oferta da salvação. Então, veja que interessante esse ponto. O arminianismo clássico, ele acreditava em livre-arbítrio nas demais coisas, mas para a salvação, ele entendia e entende que você precisa ser habilitado por Deus para poder responder sim ou não à fé, ou à resposta de salvação. Tá? É o que está aqui no Facts. Quando a gente vai para os primeiros pais da igreja, ou antes de Santo Agostinho, ou até mesmo em Agostinho jovem, nós vamos descobrir uma coisa interessante. O próprio Agostinho vai dizer que o livre-arbítrio é um daqueles dons comunicáveis de Deus, atributos comunicáveis de Deus. Então, o homem ter livre-arbítrio era, até Agostinho, imprescindível. Imprescindível, porque todos os pais da igreja, antes de Agostinho e até Agostinho jovem, que combateram a gnose maniqueísta, entendiam esse argumento como fundamental para derrotar a filosofia ou teologia gnóstica maniqueísta. Bom, daqui em diante você faz ideia, ele vai colocar algumas coisas de Agostinho, de Calvino e tal. Enfim, então, em suma, esse ponto ele diz o seguinte, que os pais da igreja não ensinavam que a depravação total teria atingido de forma escravizante ou mesmo destruidora o livre-arbítrio a ponto de esse não ser capaz de se mover em direção ao evangelho, né? E é interessante que mais adiante, nessa parte ainda sobre depravação total, o João Flávio Martinez chega a dizer que você pode chamar isso de pelagianismo, né? Então ele reconhece que há alguma situação ali. Os pais da igreja não eram homogêneos no trato com a teologia. Nós sabemos que os pais da igreja tinham alguma dificuldade com a doutrina dos sacramentos, eles provavelmente fluíam entre méritos da igreja e também a justificação. Enfim, estavam em um momento de crescimento. E é muito curioso que quando você menciona que os pais da igreja batizavam crianças, o próprio João Flávio Martinez vai rejeitar a postura e a autoridade dos pais da igreja nesse assunto, né? Mas ele também tem dois pesos e duas medidas. Por exemplo, ele constantemente diz que houve concílios que condenaram a dupla predestinação, mas ele mesmo nega a geração eterna, que foi defendido em um dos concílios ecumênicos sobre a cristologia. Então, na verdade, os pais da igreja, quando ele tem interesse, ele invoca, e quando não tem, ele abandona, e os concílios também. Então, eu vou agora ler aqui, no livro do pastor Jamierson, que é um crítico do calvinismo, mas ele tem um nível diferente de João Flávio Martinez, Nathan Rufino e companhia. Então, olha só o que ele diz na página 44. Então, neste ponto aqui, nós estamos percebendo que o Centro Apologético Cristão de Pesquisa se afasta até mesmo do arminianismo, né? Então, nós sabemos que tem a doutrina da depravação total. O arminianismo lida com a depravação total a partir de uma graça preveniente, que na nossa perspectiva reformada não é bíblica, mas ele trata, porque para ele a depravação total é bíblica. Então ele precisa arrumar isso
Por causa do livre-arbítrio. Você pode notar que tudo é o livre-arbítrio para essa gente, tudo. É o livre-arbitrianismo, né? E ele, João Flávio Martinez, o seu amigo Nathan Rufino e outros, eles precisam, em primeira mão, honrar o axioma supremo da verdade absoluta, que é o livre-arbítrio. Então, olha só na página 44 o que o pastor Jamierson escreveu sobre esses pontos aí do arminianismo, né? o factis. E aqui ele diz o seguinte, na página 44, sobre depravação total. Depravação total, está aqui, depravação total. Tanto Armínio quanto Calvino concordam nesse ponto. O ser humano, ao desobedecer ao Criador, caiu de sua primeira condição santa e íntegra para uma condição degenerada e depravada. Nessa atual condição, não existe no ser humano capacidade volitiva para querer fazer o bem, entendendo que esse fazer o bem é desejar agradar a Deus e buscá-lo. Isso não significa, contudo, que o homem é tão mau quanto pode ser, totalmente e irremediavelmente mau e perdido. Situação essa que estará quando no inferno a separação última e total de Deus. A condição dessa natureza corrupta e depravada influencia cada uma de nossas decisões, fazendo de nós pecadores debaixo do juízo divino. Explicando em outras palavras, toda a inclinação da natureza é para o pecado. Sendo alguém salvo da condenação, é por total mérito e iniciativa divina. Essas premissas estão pormenorizadas, expostas no artigo 3 da remonstrância. E aí depois ele fala sobre a livres pela graça, ou seja, da graça preveniente que habilita o ser humano a dizer sim ou não. E aí nesse ponto é o que o João Flávio Martinez vai dizer, que pelo menos aqui é melhor do que o calvinismo, né? Porque aí dá para o Deus do João Flávio Martinez a chancela de soberania, o livre-arbítrio. Mas o que eu estou apontando aqui é essa rejeição completa da depravação total. Então nós temos no Brasil hoje, infelizmente, um centro apologético que nós tínhamos esperança que iria substituir de fato, né, o ICP e outros avanços, outras instituições apologéticas, mas essa esperança já tem ido de água abaixo há muito tempo e agora definitivamente. João Flávio Martinez, juntamente com o CACP, eu também não sei qual é a posição dos demais membros, mas ali não importa a opinião dos demais, é João Flávio Martinez mesmo que é o supremo absoluto do CACP, então podemos aqui colocar que ele se afasta da ortodoxia protestante no que diz respeito à depravação total. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que o Senhor comece a levantar outros que defendam a ortodoxia protestante diante das seitas, né? E não ficam fazendo aí acordos para livrar o livre-arbítrio e torná-lo aí soberano como querem muitos. Então, infelizmente, é uma triste realidade e eu espero que você abra os seus olhos diante desse fato. Deus te abençoe.